Boa noite a todos, que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. É com muita alegria que nos reunimos nesta corrente de oração. Agradeço a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E antes de iniciarmos, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para o corpo físico e espiritual. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher para fazermos a nossa prece. E assim possamos nos harmonizar, nos tranquilizar. Através da prece, nós nos conectamos mais rapidamente à espiritualidade superior, a Jesus, o nosso Mestre, e ao nosso Pai Criador. Então eu os convido a sentarem-se confortavelmente. Quem desejar pode fechar os olhos para uma maior concentração. E vamos elevando os nossos pensamentos ao alto. Vamos direcionando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, nos deixando envolver por esse clima sereno, tranquilo, nos sentindo envolvidos pelos nossos anjos protetores, acalmando os nossos corações. E assim vamos agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado. Vamos agradecer a Deus por mais este dia de vida. Agradecemos pela família que temos, pelo alimento à nossa mesa, por termos saúde, por termos condições de termos um lar e de mantermos a nossa família com dignidade. E nós te agradecemos, Mestre Jesus, por tanto amor e por tudo que nos oferece. Pedimos-te, Senhor, que neste momento seja derramado sobre todos nós os fluidos necessários, os fluidos salutares para o nosso bem-estar, para o nosso refazimento, e que todos nós, Mestre querido, possamos sermos intuídos pela espiritualidade maior, pelos nossos anjos guardiões, e possamos estarmos receptivos a essas inspirações, a essas intuições. Pedimos-te também, Mestre, o amparo, a proteção e muita luz para os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. A tentação é a exteriorização da concupiscência. Afinal, o que é concupiscência? Emmanuel responde: o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Aqui nós temos dois componentes: vício e perversidade. Vício é algo que passou da medida. Nós dificilmente encontramos animais viciados. O instinto é preciso. O instinto sexual nos animais é cíclico, temporário, preciso. E ele é atendido com beleza e com precisão. Ninguém encontra um leão, um cachorro, em um consultório psiquiátrico porque está viciado em sexo. Contudo, no ser humano que entrou na sensação, há um componente muito especial chamado desejo, que é uma característica exclusiva. Ele pode se tornar insaciável. Se não for conduzido e direcionado com sabedoria, poderemos abrir campo à obsessão. O que é a obsessão? É o domínio que um espírito exerce sobre outro. Mas ele somente exerce esse domínio porque a criatura não tem autodomínio. Ninguém vive sem desejo, porque o desejo é a mola propulsora da evolução, o motor do barco.
É Ele que dá euforia, alegria de viver e propulsiona. A questão é, não basta apenas o motor do barco, precisa do leme. Imagina um barco com motor possante, sem leme, conduz para um penhasco. Ao longo da experiência reencarnatória no orbe, nós temos sido escravos do desejo. Essa submissão ao desejo gera certo fundo psíquico viciado, gera frouxidão da vontade, incapacidade de autodomínio e, pior, inconsciência, porque, como diz um pai da igreja, só pode ser salvo aquilo que é reconhecido. Se eu não reconheço a sombra, se eu não reconheço a minha fragilidade, não posso regenerar, porque ninguém regenera o que não reconhece. Oportunamente, em outra visita ao Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, de Belo Horizonte, considerando que não somos dessa área, eu questionei acerca de certos quadros psiquiátricos, sobretudo quando chegam ao judiciário, porque assustam um pouco. Então eu perguntei, meu Deus, como é que existe um ser humano que chega nesse nível da perversidade, nos mais extremos graus da perversidade? Quando a maldade vira prazer e quando a criatura encontra gozo na maldade? Em resposta, eu obtive: eu vou dizer uma coisa e você vai ficar impressionado. Só as grandes inteligências conseguem atingir a perversidade. Uma criatura simples que está em estágio mais mediano da evolução, que não tenha desenvolvimento da inteligência tão profundo, não dá conta de chegar a esses patamares de perversidade. Para alcançar um nível de perversidade, você tem que fazer um completo deslocamento de razão e sentimento. Só mesmo grandes inteligências. Se alguém tem dúvida, eu recomendo que leia o livro Libertação e estude nosso companheiro Gregório. Por isso, existe o perigo da intelectualidade distorcida, da inteligência sem compromisso com o bem comum, com o amor, porque você não se torna feliz pelo que sabe. Você se torna feliz ao amar e ser amado. Nós nos tornamos felizes somente quando reconhecemos o amor de Deus, quando reconhecemos que somos infinitamente e integralmente amados por Deus, e quando, em retribuição, em dádiva a esse abundante e infinito amor, nós amamos, porque precisamos aprender a nos nutrir do amor que dá, que é a experiência dos altiplanos do sentimento. Como colocado por Lázaro, no ápice do sentimento está o amor, porque é quando você se nutre do que você dá, não mais do que você recebe. Até lá, muitos de nós faremos a experiência da inteligência sem compromisso, da inteligência que raciocina, cria sistemas, teorias, discute, estabelece hipóteses, contudo, minimamente preocupados com o bem comum, com a paz, com a harmonia, com a integridade de todos. Há outro componente que é a perversidade. Fundo viciado e perversidade são forças magnéticas, ou fundos são brasas dentro de nós que irradiam poder atrativo gigantesco que atrai pessoas, circunstâncias, acontecimentos, situações. E talvez alguém vá pensar, mas por que Deus permite isso? Porque nós estamos tão desconectados da experiência interior que para enxergar dentro temos de ver fora antes. É a evolução feita aos tropeços, pois às vezes eu preciso cair 20 vezes para perceber que estou mancando. Depois de tanto cair, eu resolvo corrigir os meus passos, atuar por dentro. É essa a resposta.
Porque não adianta se isolar do mundo, adotar a postura psíquica do fariseu, que é se vestir de pureza, adotar rituais exteriores, que são somente religiosos, se eu não me olhar de verdade, de fazer a autoconfrontação, que consiste em um processo doloroso. Do livro Despertar, o segredo da reforma íntima, de Haroldo Dutra Dias. Fé e equilíbrio em todas as direções.